Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Mais Podcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que estarreceu a comunidade jurídica brasileira, né? Uma aberração jurídica que eu não tenho nem palavras para definir o que aconteceu, né? O caso envolveu a absolvição, por maioria de votos, na 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de um homem de 35 anos de idade acusado de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos, né, no município de Indianópolis, no Triângulo Mineiro. A mãe da vítima também foi inocentada, né? O que aconteceu? O Ministério Público denunciou os réus em abril de 2024 após um homem, com consentimento da mãe, né, se casar com essa menina, né, viver maritalmente com essa menina. Só que essa menina, na época, tinha 12 anos de idade, né, e pela lei é estupro de vulnerável. E para falar sobre esse assunto, sobre essa aberração jurídica, nós estamos recebendo hoje aqui Cíntia Egide, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itaperuna, CMDCA, e Maria Selma Correia, que é assistente social e já foi presidente do Conselho Tutelar de Itaperuna. Gente, obrigado pela participação de vocês, tá? É sempre uma honra ter vocês aqui, principalmente para falar de um assunto tão delicado, tão problemático como esse, né? Eu gostaria que vocês primeiro se apresentassem, vamos começar por ordem alfabética, né? Vamos falar, se apresenta aí, Cíntia. Boa noite, meu nome é Cíntia, eu hoje sou presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, trabalho na Secretaria de Saúde, eu ocupo uma cadeira lá representando a Secretaria de Saúde, sou pedagoga de formação, tenho pós-graduação em Administração Pública, Mediação de Conflitos, estudante de Direito e, assim, uma vocacionada por políticas públicas e pelo trabalho que é desenvolvido lá. Prazer estar aqui com vocês, Cíntia, Fred, muito obrigada pelo convite. Maria Selma, assistente social, já fui conselheira tutelar, estou assistente social na Casa Lar Municipal de Itaperuna e a gente não tem como não falar sobre esse tema, porque a gente trabalha com criança e adolescente e a gente vai estar aqui discutindo, falando quais direitos foram violados, e é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite, Fred. Eu que agradeço a presença de vocês, né? Gente, vamos contextualizar a situação, né? Em 2024, né, o Conselho Tutelar relatou ao Ministério Público de Minas Gerais que a menina havia abandonado as aulas para viver maritalmente com esse rapaz de 35 anos, né? E com o consentimento da mãe. Em primeira instância, a juíza de Araguari, né, condenou ele a 9 anos e 4 meses. Recorreram, né, e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 2 desembargadores em especial, revogaram a sentença, né, agora, no dia 11 de fevereiro de 2026. A menina descreveu o réu como se fosse marido, afirmou que tinha relações consensuais, experiência prévia com outros namorados, né, inclusive maiores de idade, né, e apoio familiar. A mãe alegou costumes locais de relações precoces, né, e os desembargadores, né, o relator Magid Nauef Lauar e Valner Milar de Azevedo, absolveram os réus por 2-1, citando vínculo afetivo consensual, sem violência, coação ou fraude, com anuência familiar e formação de núcleo familiar, né, comum na comunidade local. É no mínimo bizarro, né, porque o pouquinho que eu entendo de lei, a gente sabe que relações sexuais com uma menina de menos de 14 anos, mesmo sendo consensual, mesmo sendo autorizado pela mãe, é crime. É estupro de vulnerável. Não existe. Né? Eu gostaria, né, de entender um pouco melhor esse caso, sob a ótica de quem realmente vive essa situação no dia a dia, que são vocês. Né? Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, começando primeiro com a Cíntia. Então, quando a gente fala de relação sexual com uma criança menor de 14 anos, não existe relação consensual.
essa relação ela vai ser sempre considerada estupro de vulnerável, mesmo que esse vulnerável tenha de alguma forma concedido essa relação. Juridicamente, ela não é consensual. E aí a gente tem o Código Penal, a gente tem a Constituição Federal e a gente tem o ECA. Todas essas legislações falando exatamente sobre isso. Então, assim, é uma coisa que você falou, que fica todo mundo estarrecido, não só a comunidade jurídica, a gente que trabalha com criança e adolescente, e o país inteiro, porque houve uma grande repercussão, né, nacional, fica todo mundo sem entender nada, porque assim, são leis, está lá na Constituição, que é a nossa Constituição de 1988, que a gente tem como base a Constituição, está lá falando que não pode. Tem o ECA, tem o Código Penal, e como que um desembargador, ele vai lá e quebra essa decisão da juíza, do Ministério Público, que pede a essa juíza, e diz que não, que pode sim, porque eles construíram uma família, e ele descredibiliza a vítima quando ele fala que ela já tinha tido relações sexuais com outras pessoas. Eu acho que o Ministério Público tinha que ir atrás dessas outras pessoas. Também acho. Entendeu? E ele descredibiliza a vítima. Sim. Inclusive, né, a mãe da vítima relata que esse rapaz de 35 anos, ele fornecia, né, periodicamente para a família, né, uma cesta básica. Né? Presentes. E isso caracteriza, né, a sedução de menores, né? Antigamente se falava sedução de menores, que é quando um adulto seduz, manipula ou constrange uma criança ou adolescente para fins sexuais via lisonjas, presentes, contatos lascivos ou até chantagem, né? Frequentemente até online, né? Ultimamente tem acontecido isso muito online, né? Então, no Brasil, tipificado no artigo 241, inciso D do ECA, para crianças de até 12 anos, né, que é assédio e indução sexual. No caso, não foi alegado explicitamente, mas o contexto de vínculo afetivo com a presença de cestas, doces e passeios poderia sugerir a manipulação de vulnerável agravado com a presunção de crime. Né? Me corrijam se eu estiver errado, isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz na internet. Queria saber de você, Maria Selma, você que tem essa experiência toda aí de anos no Conselho Tutelar, na Casa Lar de Itaperuna, né, convivendo com menores, inclusive com menores infratores também. Fala um pouquinho pra gente dessa situação. Importante para falar sobre isso é que o caso aconteceu em 2024, né? Foi julgado em primeira instância, que ele foi condenado e ele foi absolvido agora, em novembro de 2025, e só veio a ter essa repercussão na mídia após uma juíza entender que havia vários delitos em cima de um delito, né? Essa menina, primeiro, o entendimento da lei quando diz que por ela já ter tido relações sexuais anteriores, isso é como se ela pudesse ter uma relação marital de forma natural. Isso é um agravo muito grande. É como se um banco que já tivesse sido assaltado pudesse ser assaltado novamente porque já tem Não haveria nenhum delito em relação a isso. A mulher sofre violência doméstica, ela tem que sofrer outras porque ela já viveu uma situação de violência doméstica anterior. Então, a forma que foi falada foi desqualificando a menor de uma maneira onde dá a entender que quem é essa menina? Poxa, ela já tem experiência, então, da experiência que ela teve, isso é o de menos. Então, olhar para essa criança, porque ela é uma criança, e a lei é muito clara quando ela fala de garantias de direito. É proteção integral, inerentes à pessoa humana, uma criança. Sim. E aí a gente vê que os desembargadores, 2 homens, que está ali no papel de proteger, também violam o direito dessa criança. E o mais grave nisso tudo são os argumentos que ele usa para caracterizar que ela cometeu, que o cara não estava cometendo, o réu não estava cometendo um delito.
Então é muito importante a gente olhar para a nossa família, para a nossa legislação vigente, para as nossas leis, e nós somos profissionais garantidores de direitos. E não tem como passar por essa situação sem nos chocar. É algo extremamente grave e apenas uma juíza tem o entendimento de que houve esse crime e a mãe receber, a mãe é a tutora dessa criança. Sim. Ela é a responsável legal dessa menina, ela está no papel de proteger e ela também viola todos os direitos. E quando houve a decisão que ambos foram libertados, eles ainda usou isso na cidade, chacoteando, debochando, como se nada houvesse, nada tivesse acontecido. Então isso é muita gravidade. Sim. Vocês acreditam que, além do crime de estupro de vulnerável, também pode ter havido o crime de prostituição por parte da mãe? Com certeza. Não que prostituição seja crime, né? Mas exploração sexual, sim. Exploração sexual. Exploração sexual, até porque no depoimento dela, eu até anotei aqui, ela fala o seguinte: ele me levava ao shopping, supermercado, comprava cesta básica e até doces para minha mãe. Então eu acredito que eles viviam numa situação de vulnerabilidade muito grande e por conta disso, esse homem adulto, ele se aproveitou dessa situação para poder seduzir, né? Vamos usar esse termo que você falou, essa criança com a anuência da mãe. Sim. Como que a justiça brasileira costuma tratar de casos como esse? Porque a gente viu como não se deve tratar, né? Mas qual seria o procedimento normal da justiça brasileira em casos como esse? Relações sexuais com menores de 14 anos. Primeira coisa aí que a gente vê que houve uma falha, essa menina deveria ter sido ouvida numa escuta apurada, com um profissional, um técnico responsável, um psicólogo, um assistente social, para que houvesse essa escuta do entendimento da lei, porque essa menina, ela também passou por vários problemas junto nesse conflito todo, e ela foi tratada como uma adulta. Em nenhum momento a gente percebe que o olhar dos profissionais foram em direção a uma menor. Sim. E que deveria, o Conselho Tutelar, brilhantemente, juntamente com a escola, tomou todas as previdências cabíveis que deveriam tomar, no sentido de garantir o direito, e onde era o local de garantia de direito, ela teve o direito dela violado. Simplesmente por ela já ter tido uma relação sexual anterior com outras pessoas. Que nada disso impede de que esses crimes também anteriores sejam investigados. Que deveriam ser porque também ela investigados, estava menor, nesse período, essas pessoas, elas também cometeram crime e de forma absurda eles banalizaram o que tinha acontecido anteriormente. Precisa se abrir uma investigação para saber o que aconteceu anterior, por que o direito dessa criança foi violado. Exatamente. Como eu até falo nisso, né? Não se pode nem culpar o Conselho Tutelar, porque ele fez a parte dele. Né? Foram brilhantes, como você mesmo diz. Né? Fizeram a denúncia ao Ministério Público, o Ministério Público encaminhou para a juíza também cumpriu o papel dela, né? Que condenou os réus a mais de 9 anos de prisão cada um, né? E os desembargadores. Que papelão, hein, senhores? E a grande questão aí, que a gente não fala, mas a gente precisa falar, é que a defensoria cumpriu o papel dela. Porque qual é o papel do defensor? O papel do defensor é defender o réu, independente do crime que ele cometeu. A Defensoria Pública atuou de forma brilhante, fez o trabalho dela de forma excepcional, só que ela estava dentro de um sistema onde ele estava fazendo o papel, mas os juízes, os defensores não o fizeram. Sim, é isso que eu ia perguntar. Como que uma defensoria pode agir? Porque você pode agir, todo réu tem direito à defesa, isso está na Constituição, né? Todo mundo tem direito à defesa. Mas quando a defesa é indefensável,
Vamos dizer assim. Ele tem esse direito. Tem esse direito. A lei é a lei, ele tem o direito de ser defendido por um defensor ou constituir um advogado particular. Então, o defensor estava no papel dele, porém, ela estava num cenário onde se entende, acredito eu, que a rede de proteção do município de Indianápolis estavam ali acreditando que haveria uma punição e houve esse desarranjo de entendimento e o mais grave ainda, a gente perceber que esses profissionais hoje, eles estão sendo investigados por ter cometidos crimes de pedofilia. O desembargador que estava na causa, que ele também... Isso explica muita coisa, mas a gente vai esse é um assunto mais para frente um pouquinho, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Gente, qual é a importância de debater um assunto como esse, né, com o público e a sociedade em geral? Então, Fred, eu queria só reforçar uma coisa aqui que a Maria Selma começou a falar, e que é uma coisa que a gente briga muito, participamos de reuniões sempre para poder conversar sobre isso, que é o fortalecimento da rede. E a gente viu isso nesse município. A escola identificou a ausência dessa jovem, acionou o conselho tutelar e tudo partiu daí. Então, assim, PEC pelo excesso. Identificou alguma coisa? Aciona a rede. A importância de debater isso, eu acho que tem que começar dentro das escolas, dentro das instituições, começar principalmente com educação sexual. Porque se você parar para analisar, essa menina ela não entende que ela está sendo abusada. Ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela acha que ela se apaixonou por um cara mais velho e que é normal. Entendeu? Ela não vê isso como um abuso. Então, quando você tem uma educação sexual dentro do colégio, onde te explica o que é abuso, o que não é abuso, o que pode, o que não pode, você consegue mitigar muito esses casos. Já aconteceu de, às vezes, você levar um palestrante numa escola para poder, e isso falando do nosso município, para poder falar sobre abuso sexual, no final ele chamar e falar: tia, eu queria te perguntar alguma coisa, e relatar situações. Eu tenho certeza que a Maria Selma ali naquele momento já viveu sobre o assunto, coisas maiores, uma situação de abuso. Entendeu? Então, assim, educação é a base, é o princípio de tudo. Sim. E uma coisa que a gente precisa, quando a gente fala sobre a importância da escuta apurada dessa menor, muito bem a Cíntia fala, é que no momento em que ela, o marido, né, é até um absurdo a gente ter que falar dessa forma, né? Ele foi preso, ela não acredita que ele tenha cometido um crime. E quando isso acontece, quem tem que estar ali para fazer o trabalho são os psicólogos, os profissionais, para poder estar tendo essa escuta, até mesmo para desmistificar os conceitos em relação ao que é cuidado, o que é proteção. O que ele fez é um crime. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma diferença de idade, gente, de 23 anos. Nós não estamos falando de uma criança de 14, uma com 12. A gente não está falando de criança e adolescente. A gente está falando de um adulto com uma diferença de idade de 23 anos e que como que pode haver esse entendimento por qualquer pessoa que essa relação tenha sido consensual. Uma menina que não tem entendimento do que é a vida ainda. Eu me coloco ali naquele cenário como se fosse minha filha. Eu acredito que esses profissionais, os desembargadores, eles não olharam, e aí a gente vê que a gente vive numa sociedade machista, onde a gente vê muito das questões a prostituição de menores, que a gente vê isso, que em alguns locais do país tem essa cultura que eles acham que não é nada demais. Eu já fui em municípios fora de Itaperuna e acontecer de a gente parar no caminho e a adolescente está ali na porta do caminhoneiro, acontecendo aquela sedução e parecer natural. Mas a gente tem
o ECA foi rasgado diante de todos esses fatos que aconteceram. E nós que estudamos tanto, buscamos garantir direito de todas as formas, a gente vê essa realidade acontecendo e só ter hoje está tendo essa proporção que está tendo, porque uma juíza, ela foi lá e ela chamou a responsabilidade para ela e ela fez o quê? Não está errado. No meu entendimento, ela é uma adolescente, uma criança que, inclusive, os próprios promotores, defensores, eles ficam naquela dúvida, uma menina, uma criança, uma mulher, porque foi tão desmistificado a criança que existe ali, que a forma de falar parece que a gente está falando de forma errada. Não, essa menina, essa mulher, ela se tornou uma mulher na hora errada. Por quê? Porque houve excessos de violações de direitos. O ECA fala em proteção integral. Exatamente. Né? O que significa, na prática, a proteção integral? A proteção integral, ela é em todos os contextos sociais. Saúde, educação, assistência, direito à cultura, direito ao esporte, lazer, em todo o cenário de garantia de direitos. E aí, quando a gente fala da proteção integral, e aí que nos assusta muito a decisão do desembargador, que ele usa uma violação de direito para ele justificar a não punição desse réu. Porque ele violou o direito, ele não conseguiu alcançar que essa menina de 12 anos havia tido relações sexuais anteriores e com isso ele pega essa brecha, vamos dizer, essa brecha dela já ter tido uma relação sexual anterior para justificar o porquê de não conceder a punição que ele deveria cumprir, porque ela já conhecia outros homens. Então isso é um absurdo. Ele sequer teve a iniciativa de perceber que elas tinham tido outros direitos violados e fazer uma investigação mais apurada para saber quais outros delitos que já tinham acontecido com ela. Perfeito. O ECA também fala, né, de vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos de idade. Vocês podem explicar para a gente o que significa isso na prática? A vulnerabilidade absoluta é que uma criança menor de 14 anos, ela não tem condições de decidir por nada. O córtex frontal dela, ele não está desenvolvido, maduro o suficiente para poder ela tomar decisões. Então, assim, para o ECA, uma criança menor de 14 anos, ela não tem poder de decisão. Ela não tem como tomar essa decisão. Por isso que a gente fala que não existe sexo consensual com uma criança menor de 14 anos, porque ela não tem essa capacidade de distinguir. E o pior disso tudo é que essa pessoa, 23 anos mais velha, ele justifica dizendo que ele tomou a decisão porque ele não tinha conhecimento, não tinha entendimento se era crime ou não. Um dos argumentos é a baixa escolaridade, né, desse moço de 35 anos, e ele fala que tomou essa decisão porque ele não conhecia a lei, sendo que no artigo 3º da LIMBD é claro que ninguém, está bem claro que ninguém no Brasil, ninguém no país e no exterior que seja submetido às leis do país pode usar dessa justificativa de não conhecer a lei para não ser punido. Exatamente, para não ser punido. Tá certo. A pena, originalmente, né, foi fixada em 9 anos e 4 meses. É uma pena padrão, essa daí, vocês sabem informar? Isso já é mais uma questão policial, né? Mas você, Maria Selma, na verdade, a gente fica meio que solto para entender a questão do crime, né? Se foi o crime hediondo, se foi... é claro aí que ele cometeu o estupro de vulnerável. No entanto, o que a gente percebe? A gente percebe que dentro dessa premissa toda, a decisão foi tomada em primeira instância por pessoas que entenderam, no momento da decisão, entenderam que o crime cabia, competia esse prazo, esse tempo aí de punição.
No entanto, aí quando você pergunta se é padrão ou não, a gente entra aí nessa questão do tempo, do tempo que vai ficar preso ou não. Por quê? Porque no entendimento dos desembargadores, ele acaba acontecendo o quê? Ele libera ele. E, então, para ele não houve crime, vai depender do entendimento do juiz, do promotor, que vai estar julgando a ação. Certo. Foi muito falado o conceito de grooming, né? Grooming seria a sedução, né? Que é a sedução através de presentes, de cestas básicas, de passeios, né? de mimos em dinheiro, né? Como é que vocês veem esse tipo de situação? Essa questão da sedução de menores? Que isso não acontece no presencial e no online também, né? Vamos falar um pouquinho desses crimes online também, que tem acontecido muito. É importante a gente falar sobre esse crime, Fred, porque quando você fala da sedução, a gente observa uma prática aí como se fosse um caso de pedofilia, né? Porque uma pessoa que está comprando, está pagando, ela está fornecendo algo em troca, ela está cometendo crime, porque a internet, os crimes cibernéticos hoje, ele acontece muito isso. As meninas estão ali, a gente não manda pode... Manda um nude que eu te mando um pix. Manda um nude que manda um pix. E a gente também não pode deixar nesse momento, a gente tá falando dessa menina de 12 anos, mas a gente precisa também pensar que meninos também passam por esse tipo de situação, de abuso, de exploração sexual de menores. Sim. É todo um contexto que a gente acaba voltando mais para as meninas, porque é uma forma mais... A gente vê isso de forma mais clara. É mais explícito. Mais explícito, mas isso acontece também com meninos. Sim. Então, quando esse jogo de sedução hoje, e a gente está vivendo um momento do consumo, do ter, a mídia faz uma manipulação, uma lavagem cerebral muito grande nas pessoas. Compre isso, compre aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, uma pessoa que está dentro de uma comunidade, ou até mesmo dentro de um cenário de vulnerabilidade, ela é muito mais fácil ser seduzida por esses presentes, por esse jogo de sedução, do que uma pessoa que está dentro de uma sociedade onde ela tem contato, acesso à informação, a produtos. Então a gente percebe que o local talvez seja um local com tamanha vulnerabilidade que a mãe usava essa filha para esses fins, para garantir talvez até um alimento dentro de uma casa. E isso é muito triste. Sim. Porque a gente precisa, existe, a Cíntia está aqui, domina isso com muita clareza, sobre as políticas públicas. Existem os benefícios eventuais que os municípios recebem. A gente não tem como não falar do Bolsa Família, que é um benefício assistencial que ampara muitas famílias. E mesmo com esses benefícios eventuais, mais os benefícios do Bolsa Família, a gente percebe que esse consumo é muito grande. E principalmente meninas de comunidade, elas acabam se envolvendo com pessoas que estão... Porque não tem como, a gente viu aí nas reportagens que esse cara, ele responde por 2 delitos. Ele cometeu 2 crimes, e esses crimes que ele cometeu passou despercebido. Então, nós estamos falando de uma pessoa que ele não era réu primário. Ele já tinha cometido outros delitos anteriores. E isso foi passado despercebido pelos desembargadores. Sim. Então, isso aí a gente não pode deixar de não falar sobre isso. Porque é como se o crime, será que se fosse uma mulher que tivesse cometido esse delito com o menino, será que teria tido a mesma decisão? Será que ele ali, hoje, esse desembargador tá se investigando, parece que ele tem algum envolvimento com pedofilia? Será que ele não se colocou no lugar do réu e percebendo que ele se sentiu familiarizado com toda essa situação nesse cenário? É muitos questionamentos que hoje a gente tem, ele pode ter se identificado com a situação. E você tocou num assunto que é muito importante também, né? Porque quando se fala em estupro de vulnerável, se pensa muito em meninas de menores de 14.
mas o estupro também acontece com meninos, né? E eu trabalhei com você no Conselho Tutelar, a gente sabe que acontecem coisas que que se a gente for botar no livro, dá uma enciclopédia. Eu pretendo escrever um livro. Vem lançar aqui comigo. Venho sim, pode deixar. Então, o que acontece? Né? Como que ocorre o estupro de meninos? Né? Eu vou falar um negócio aqui que eu sei que é extremamente polêmico, mas pais, cuidado com o padre, cuidado com o seu treinador de futebol do seu filho, né? Cuidado com o pastor, né? Porque a gente não pode confiar em qualquer pessoa, não, porque qualquer cenário, todos os né? cenários, a gente vem de uma cultura de confiar hoje, deixa na casa de fulano, na casa de Bertano. A gente tem que ter esse cuidado, esse olhar mais singularizado, esse olhar, gente, protejam os seus filhos, protejam nossas crianças. Nós estamos, cada dia que passa, vivendo situações que a gente nunca imaginaria estar passando. Então eu sei que hoje as mulheres, elas trabalham fora, não tem como hoje, a maioria das mulheres, elas são provedoras dos seus lares, algumas ajudam os esposos na manutenção dos seus lares, e muitas das vezes é preciso deixar o filho com outras pessoas, é preciso estar com esse olhar atento. E a Cíntia também falou aqui, não tem como não falar sobre isso, a questão da rede, a escola estava presente, o Conselho Tutelar estava presente, a gente tem as crianças que ficam em creches, crianças hoje, a gente tem aí a escola integral, que a criança fica o dia todo, converse com os seus filhos, mostre para os seus filhos essas situações para que o seu filho confie em você, para chegar em você e dizer, mãe, aconteceu isso comigo e eu não gostei, você me orientou que isso é errado, porque quando você traz essa educação de dentro de casa, a gente está protegendo nossos filhos para que lá fora eles consigam estar independentes para poder levar suas vidas. Porque se caso acontecer esse jogo de sedução, eles vão estar preparados para poder dizer não. Sim. Olha só, Cíntia, a gente fica estarrecido quando a justiça usa argumentos como relacionamento consensual, né, quando se trata de uma menina de 12 anos, a época do acontecido. Né? Quais são os riscos sociais da sociedade e principalmente do judiciário normalizar ou relativar situações dessa natureza? Então, assim, um dos riscos é normalizar a pedofilia. Hoje a gente vê aí casais com uma diferença etária muito grande. Quando você falou, protejam seus filhos dentro das igrejas, né, no treinador de futebol, porque às vezes acontece de estar lá seduzindo aquela jovenzinha que não é uma adolescente, é uma adolescente, mas assim, não está abaixo de 14 anos, mas ela também não é velha, ela ainda é adolescente. Exatamente. Aí começa aquela sedução, aí você está vendo homens de 40, 50 anos casados com jovens de 18, que na verdade eles só aguardam fazer os 18 anos para poder casar. Entendeu? Casar, né? Porque o relacionamento já existe. Então, assim, a gente tem que ficar muito atento para não ter essa banalização da pedofilia. E isso é uma outra coisa também, que se a gente for parar para analisar, esse caso que aconteceu, já vou passar para outra seara, que é o caso Epstein. O meu inglês é péssimo. Então, esse caso é um caso que banaliza a pedofilia. E a gente tem como exemplo pessoas assim, grandes, que ninguém imagina que fosse envolvido com isso. Pessoas que deveriam ser garantidores de direitos, sim, protetores, e não foram, entendeu? Mas aí você acha Brasil que está muito longe, mas não está aqui sim, perto da gente. Não, nós temos no Brasil um caso que está voltando à tona agora, mas que eu lembro que há uns 10 anos atrás foi um escândalo, que foi o caso do Samuel Klein, que é o dono das Casas Bahia, né, que parece que ele tinha uma rede de prostituição de menores. Exatamente. Também. Né, parece que está voltando à tona aí, parece que a gente vai ter um caso Epstein brasileiro. Né, e às vezes a gente precisa, às vezes as pessoas também, como a Cíntia fala, e é importante a gente salientar isso,
é que às vezes tem meninas que o corpinho desenvolve mais, tem corpinho que desenvolve menos, e aí quando vai desenvolvendo, o assédio pelas ruas, a gente vê isso, eu ando pelas ruas, eu vejo, e a gente sabe como que os homens olham para as meninas. E eu chamo isso de doença, gente. Porque um homem olhar para uma criança, ter esse desejo sexual de uma menina que poderia ser sua filha, a gente fica... Ou neta. Ou neta, a gente fica né? abismado. É um absurdo. Sim. No caso desse rapaz de 35 anos de idade, a menina poderia facilmente ser filha dele. Ser filha dele, Né? com Maria certeza. Selma, você que atuou tanto tempo no Conselho Tutelar, né? Quantos casos parecidos com esses já chegaram ao seu conhecimento, à sua É responsabilidade? muito importante você falar sobre isso. A gente teve diversos casos que a gente atuou, e inclusive muito desses casos a gente percebe que é com familiar. É pessoas dentro de casa, é pessoas que estão ali, é tio, é primo, avô, avó, O próprio pai, o vizinho. padrasto, o vizinho. Então, e esse caso em específico, a gente precisa olhar para ele e pegar ele como referência, porque neste momento que a gente está aqui conversando, está acontecendo uma situação de violação de direito. E esse caso veio à tona, mas eu tenho certeza que em muitas comarcas, muitos juízes e promotores estão aí trabalhando para reverter situações igual ou parecida com essa. Porque o crime, ele acontece todos os dias. Se você ligar para o 180 e aí você diz que direitos humanos, e você consegue ter uma noção da quantidade de crimes que acontecem, quantidade de denúncias que as pessoas fazem porque estão acontecendo violações de direito. Não só criança e adolescente, mas em toda essa área. Então, o que a gente precisa é olhar para esse caso como referência para não deixar outros casos acontecer e para que outros juízes, outros desembargadores olhem para esse caso de forma muito cuidadosa, porque neste momento pode ter alguém o direito sendo violado. Sim. E nós temos uma outra situação também, né, que você citou lá atrás, que esse desembargador, o nome dele é até meio árabe, né, Majid Lawá, ele é o desembargador, ele foi relator, né, da absolvição, né, ele está sendo investigado por assédio sexual por familiares e terceiros. Parece que ele abusava de um sobrinho. O sobrinho veio a público agora também relatar que o desembargador, tio dele, abusava dele. Né? Qual é a relevância desse fato nesse debate? Então, aí ele dá uma cutucada, né? Mas aí o que acontece? Aí é onde a gente percebe talvez a familiaridade que ele tenha tido no caso, por ele ter cometido, vamos dizer assim, né? Talvez ele tenha pensado o quê? Não é nada demais. Porque pode ser que aquilo para ele é natural. Ele naturalizou um caso gravíssimo por conta, talvez, de ter se colocado no lugar do réu. Porque automaticamente, se ele não sentiu empatia pelo réu, ele fez o que? Eu vou absorver, porque eu me senti familiarizado. É como se fosse um julgamento dele. E é a questão mesmo que a gente vê aí, Fred, da questão, principalmente, da identificação com o caso. Talvez ele se identificou com essa situação e ele se sentiu desconfortável em não absorver, porque talvez ele se sentiu íntimo da situação. Mas eu tenho certeza, e a gente já ouviu nas reportagens, que o Ministério Público não vai deixar esse crime, esse absurdo em branco. Eles vão estar investigando, eles já pediram vista para a investigação. Acredito que em breve a gente vai ter informações concretas e a gente vai estar apurando esses fatos de forma bem clara. Sim. E como é que esse tipo de situação impacta, né, na confiança da sociedade nas instituições públicas e principalmente no sistema de justiça?
Fred, as instituições... Você como operadora do direito. Não, as instituições públicas são confiáveis, porque você vê, principalmente o Ministério Público, você vê, quando foi colégio, Conselho Tutelar, Ministério Público, até aí caminhou bem. Tivemos uma infelicidade de pegar esse desembargador com essa ideia que ninguém sabe de onde ele tirou, que ele, assim, você falou que rasgou o ECA, ele rasgou o ECA, a Constituição, ele rasgou todas as leis do país. O Código Penal. O Código Penal. Ele rasgou todas as leis do país para poder dar essa absolução. Então, assim, a gente fica sem entender. Mas, assim, políticas públicas funcionam, a lei funciona, ainda mais quando se fala de criança e adolescente. Criança é prioridade da prioridade. Eu costumo dizer que ensine seu filho a ligar para a polícia, ensine seu filho a contar para alguém. É mais difícil, né? Ele saber o número do conselho tutelar, mas dê a ele contato. Se acontecer alguma coisa, liga. Referência fala, de alguém para ele confiar. Não fique quieto, não fique calado. Denuncie. Sim. Recentemente, né, num governo passado aí, né, nós tivemos um caso onde o presidente da República falou que estava dando um passeio de moto por Brasília, parou numa esquina, tinha umas menininhas na frente de um portão de uma casa, né, que ele olhou para elas, as menininhas pareciam ter 14, 15 anos, que ele olhou para elas, pintou um clima, e ele voltou e adentrou a casa dessas meninas, onde ele viu várias outras meninas na mesma faixa etária, de 14, 15 anos, se produzindo, se arrumando, e ele insinuou que essas meninas estavam se arrumando para se prostituírem, né? Eu acho que começa errado quando pinta um clima, né, de um velho de mais de 70 anos com uma menininha de 14, 15 anos. Como é que a gente enxerga essa situação hoje no país, quando um presidente da República vai num podcast e fala publicamente que pintou um clima com a menina de 14, 15 anos? Como é que fica a confiabilidade nas instituições públicas? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Eu confio nas instituições públicas. Eu confio nos promotores. Eu confio nos juízes, nos defensores e nas equipes técnicas que nós temos nas instituições. Acredito Nesse caso especial, o que aconteceu? Um caso isolado, são casos isolados, a gente observa aí uma prevaricou, né, na situação. Prevaricou em que sentido? No sentido de não dar proteção. Primeiro que ele cometeu o crime, né? Poderia chamar o conselho, chamar a polícia, ali sim, poderia chamar a Damares, poder que era de tudo. Secretária de Direitos Humanos dele na época. Mas a gente, não estando dentro do contexto, a gente fica um pouco... a gente acaba não julgando, né? E hoje em dia a mídia, a gente não ter essa maturidade de resposta, a gente acaba não transmitindo a confiabilidade nos órgãos e nas pessoas da forma que a gente deve acreditar. Porque a gente precisa acreditar que tem mais pessoas boas, honestas, corretas, que estão fazendo um trabalho de qualidade, do que alguém que passa e um olhar despercebido, talvez porque por falta de conhecimento, ou talvez porque não quis fazer algo. Então, além do imoral, ele cometeu o ilegal porque ele tinha a obrigação legal de denunciar aquela situação. Então, é nessa premissa que a gente caminha. Qual é a postura que se deveria tomar se fosse uma pessoa comum? Vamos falar de nós ali naquela situação. Ele não era uma pessoa comum, ele era o presidente da República. A gente denunciaria. Ali era uma denúncia, caberia de denúncia, chamar a polícia, porque ali se caracterizava um local de prostituição e tinha-se menores se arrumando para esse fim. Sim. Então, acredito que naquele local deveria ter alguns adultos que estavam ali fazendo todo esse papel de por trás, quem eram os clientes, quem não era, como que isso funcionava. Sim. O problema todo, além da prevaricação, é quando um presidente da República, com quase 70 anos de idade, diz que pintou um clima, né,
com menores de idade. O grande problema é que esse clima pinta todo dia na nossa sociedade. E quando se tem uma sociedade que não tem conhecimento, e aí a gente volta na sociedade machista, que acha que pode tudo, aí a gente vê que as pessoas ainda precisam de informações. Está faltando informação, a ter mais acesso à educação, ter mais acesso à cultura, ler mais, não acreditar em mídias mediatistas, porque isso tudo hoje, a gente tem aí um excesso, um volume de informação muito grande em tempo real. Sim. E aí quando você sempre vê uma reportagem sobre uma coisa, outra, mas no final está dizendo, se você tiver dúvida das informações, consulte um profissional responsável. Por quê? Porque as informações hoje são jogadas na internet. Sim. Então, o que a gente precisa hoje? Está trazendo, puxando para nós, como essa juíza fez, a responsabilidade de assumir o nosso papel como protetor, como garantidor de direitos, fazer o nosso trabalho e ter a confiabilidade que os demais irão fazer a mesma coisa. Porque a nossa sociedade ela não está perdida. Só me espanta o fato de um presidente da República, né, que disse defensor de Deus, pátria e família, ter uma atitude como essa. Né? Isso para mim tem nome, chama-se hipocrisia, né? Hipocrisia institucional. Né? Mas é um assunto para um outro programa. Tá certo? Você acha, né, do seu ponto de vista, né, no caso do ponto de vista de vocês, que é adequado um magistrado como esse desembargador, né, que toma decisões polêmicas, também esteja sob investigação? Porque é, no mínimo, uma incoerência, né? Você ter uma pessoa que é investigada por abuso de menores, está tomando decisões sobre abuso de menores. Como é que fica a credibilidade do judiciário numa situação dessas? A internet, né, a era que nós estamos vivendo, ela tem coisas ruins, mas ela também tem coisas muito boas. Porque do momento que foi divulgado o nome desse juiz, as pessoas começaram a pesquisar sobre ele, começaram a investigar sobre ele e só assim descobriram o possível, né, crime. Supostamente, né, que ele tenha cometido esse crime e que o sobrinho veio a público. Você que trabalha há tantos anos com isso, há 20 anos atrás, isso não aconteceria. Não, a informação hoje ela simplesmente ela voa. Exatamente. E para nós hoje estarmos aqui falando sobre isso, é porque justamente isso já rodou o mundo. Com certeza. Mesmo num país polarizado, igual nós vivemos, foi um momento que todo mundo se uniu e se indignou a todos, entendeu? Então, assim, houve essa busca na internet sobre ele e a partir daí ele será investigado. Essa foi uma repercussão nacional, como a gente já havia falado antes, e quiçá internacional. E aí, por conta disso, está se revendo o que se foi decidido. Talvez se não tivesse a mídia, se não fosse a mídia, esse fato não teria também. Eu acredito, Maria Selma, não sei se você vai concordar comigo, que esse caso ele possa até se desdobrar, igual o caso Henri Borel, por exemplo, que foi criada uma legislação depois do acontecido. Pode ser que esse caso, depois do ocorrido, né, crie-se uma legislação específica, mais detalhada, falando sobre isso. Porque, assim, o ECA, ele é de 1990. Então, assim, era uma realidade diferente da que vivemos hoje. Sim. Então, de repente... É uma era pré-internet. E, geralmente, casos que têm uma grande repercussão no país, não só questão do estupro, mas a gente também tem aí a Lei Luca, que surgiu também Fala um pouquinho conta... da Lei Luca pra gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da Lei Henri Borel também. A gente sabe do que se trata, né? Porque a gente já trabalhou no meio, mas o público em geral não sabe. Então, a Lei Luca é uma lei que surgiu em 2022, se eu não me engano, março de 2022. O Luca era um aluno que estava na escola e ele comeu alguma coisa e ele simplesmente engasgou.
e na escola não tinha ninguém que sabia fazer a manobra para socorro. E aí, nesse período que ficou vendo quem podia, quem não podia, ele passou os 5 minutos, que aí a gente sabe que tem o período, né? Os 2 primeiros minutos, 5, os 10 minutos, que é quando já tinha ali ele já estava em... Cada minuto que passa diminui a possibilidade de retorno. De retorno. E aí ele foi a fatalidade que a família se comoveu a ponto de a gente ter a Lei Luca, que era uma lei que a gente não tinha. Então, nesses casos de grande repercussão... Mas o que preconiza a Lei Luca? Hoje, o que ela... E eu acho isso de extrema importância. Em todos os locais onde se tem criança e adolescente, no parque, na escola, numa creche, tem que ter profissionais que saibam fazer a manobra de salvamento. Porque essa manobra, ela é de extrema importância para trazer a vida. E às vezes a pessoa, mas eu não sei fazer a manobra. Às vezes, um adulto está ali, bronco aspirou comendo alguma coisa. Às vezes você não tem força para poder fazer a manobra, mas pelo menos você vai ter noção de como está fazendo isso. Então essa orientação a gente já tem aí, parece que de 2 em 2 anos tem que ter a capacitação de profissionais. A gente hoje aqui no município eu sei que a maioria dos profissionais que trabalham nas escolas, de creche, fizeram esse curso de primeiros socorros. E foi assim, eu fiz o curso e foi de extrema importância para mim. Eu já fiz 2 vezes e quantas vezes tiver eu vou estar fazendo, porque são coisas que a gente precisa saber fazer, porque às vezes pode acontecer dentro da minha casa. Eu sei que quando é alguém da família da gente é muito mais difícil ofertar o socorro, mas naquele momento ali, o desespero, pode ser que a gente consiga salvar uma vida. Então, essa é a Lei Luca, né? Que preconiza profissionais preparados para pronto-socorro nas escolas. Nos ambientes onde há acúmulo, concentração de crianças e adolescentes. Em shopping, em parque, em qualquer lugar. Perfeito. E quanto à Lei Henri Borel, Cíntia, fala um pouquinho pra gente da Lei Henri Borel. Então, o caso Henri Borel foi um caso também que teve grande repercussão, né, na mídia. Era uma criança que vivia com a mãe e com o padrasto. O padrasto era um homem bastante conhecido, era um vereador no Rio de Janeiro, doutor Jairim. Médico, e ele era muito conhecido. A esposa também parece que trabalhava no Tribunal de Contas. E essa criança sofria castigos severos, era espancada, ele levava a criança para o quarto e batia, espancava. E foi em um ponto, né, que o Henri não resistiu, o Henri Borel não resistiu e ele faleceu. A partir daí, em 2022, lança-se a Lei Henri Borel. Ela foi inspirada na Lei Maria da Penha, que torna-se crime hediondo os crimes contra crianças e adolescentes, né, menores de 14 anos. Crime de violência doméstica. Exatamente. E punições mais rígidas. Sim. Então, a partir de 2022 virou crime hediondo. Virou crime hediondo. Tornou-se, né, crime hediondo. Tá certo. Né? Vamos falar, né, dos órgãos, né, que no seu caso o CMDCA, no seu caso você já foi presidente do Conselho Tutelar. O que os conselhos, né, tanto municipal quanto do tutelar, eles podem fazer para evitar que casos assim se repitam? Então, a gente trabalhar com políticas públicas. Hoje nós temos 11 instituições fomentadas pela Prefeitura, né, de Itaperuna, que são instituições que recebem um valor, um apoio para poder funcionar dentro do município. E nessas instituições nós oferecemos diversos tipos de trabalho, desde um reforço escolar a uma escolinha de futebol, entendeu? Então, assim, eu acredito que essas políticas públicas, você tirando o jovem, o adolescente, a criança daquele meio, levando ela para participar de outras coisas, o esporte, essa interação social, você melhora a qualidade de vida desse adolescente
e você vai conseguir mitigar casos como esse. Porque quando ele está dentro de uma instituição dessa, é que ele está, é uma escolinha de futebol, é um projeto de escola de futebol, mas não é trabalhado só isso. A gente precisa de uma equipe mínima, né? E essa equipe mínima trabalha várias coisas, entendeu? Eu até me prontifico aqui a falar sobre cada instituição, né? Quem tiver interesse, que procure o conselho. As reuniões do conselho, elas só têm publicidade, tem no site da prefeitura, as datas são abertas à população para poder conhecer mesmo esse trabalho que muita gente não sabe. E às vezes no seu bairro, do lado da sua casa, é um projeto social. Que a gente não está sabendo. Exatamente. Né? E essa vulnerabilidade tende a diminuir com essas Com políticas certeza. públicas. Sim. E como que a sociedade civil organizada pode fazer para pressionar por decisões ainda mais alinhadas com a lei e a proteção integral, gente? Conferências. As pessoas precisam participar de conferências. A sociedade civil precisa estar dentro do cenário Sim. das conferências. Mas venhamos e convenhamos que falta um pouco de publicidade nessas conferências, né? A gente não é todo dia que a gente vê, olha, hoje vai ter uma conferência falando sobre violência infantil, né? Olha, porque dentro do meio, do meio é fácil, né? Mas para o público em geral, a gente não vê esse tipo de publicidade. Então, Eu cobro mesmo. eu vou falar de uma maneira que talvez as pessoas se interessem por aquilo que é interessante para elas. Eu não vejo hoje a maioria das pessoas mais humildes, vou dizer mais pobres, porque humildade é uma coisa e pobreza é outra. As pessoas hoje têm acesso à internet. Eu não vejo ninguém simples na rua sem telefone, sem celular. Sim. As mídias hoje referente aos eventos que acontecem nos municípios estão em todos os sites das prefeituras dos municípios no todo. Quando se tem essa visibilidade da mídia e eu não tenho interesse, eu vejo muito que às vezes as pessoas cobram e elas também não vão em encontro. Eu falo, vou usar agora Você me permita discordar de você em uma situação, né? A gente vê muito hoje a situação de uma promoção pessoal. Estou falando isso, tá? Eu sei que vocês estão ligados ao poder municipal, né? Mas eu tenho a isenção para poder falar porque eu não tenho nada a ver com essa situação. O que eu vejo hoje é uma prefeitura que está contratando uma equipe de mídia por 4 milhões por um ano de publicidade para fazer a publicidade pessoal do prefeito e da prefeitura, né? E não se toca no assunto de políticas públicas. É mais a publicidade pessoal do prefeito e do vice do que políticas públicas em geral, né? Então é disso que eu estou falando. Falta, né, uma publicidade específica convidando essas pessoas e mostrando o que está acontecendo no âmbito dos conselhos. Isso realmente está faltando um pouco de transparência nessa situação. Mas a publicidade existe. Eu acho que é falta de interesse. A publicidade, ela existe. Vamos num evento que a gente teve agora há pouco, que foi assim, de extrema importância para o município, que foi a audiência pública que foi feito na Câmara pelo promotor. Pelo Poder Judiciário. Pelo Poder Judiciário. Houve divulgação pela mídia. Sim, inclusive eu divulguei. Você divulgou, eu divulguei, várias pessoas divulgaram. E aí, eu confesso que eu esperava uma participação maior de pessoas naquele evento. Sim. Por que eu te falo isso? Nós estamos falando de um assunto que está em evidência hoje, que é o autismo. A gente não tem como não falar sobre a questão da mediação escolar, a gente tá dentro desse cenário aí hoje. E aí, as pessoas tendem a olhar aquilo que é interesse pessoal. Sim, no caso, me desculpe interromper, mas já interrompendo, como dizia o bom e velho Jô Soares, né, porque a audiência pública foi por uma situação muito específica, né, que foi sobre inclusão escolar para crianças com necessidades especiais. Então, é um público mais restrito, realmente. Mas se você for pensar,
Itaperuna hoje, ela está dentro ela é um polo educacional. A Itaperuna é um polo educacional hoje. Então, eu tenho visto a quantidade de escolas particulares que tem em Itaperuna. A gente não vê essa participação ativa das escolas particulares nesses movimentos. Até porque é importante se falar sobre o trabalho, sobre a inclusão social. Isso tudo são cenários que a gente está vivenciando, que está sendo transformado de acordo com as mudanças que a gente vem acontecendo na sociedade. Há 10 anos atrás, ou isso estou chutando longe, a gente não se ouvia falar do autismo. Aí hoje a gente tem um assunto que está em evidência, que eu falo isso, porque eu estou aprendendo a lidar com o autismo hoje. Eu estou aprendendo a lidar com vários tipos de doenças, e aí a gente vê a necessidade de estar estudando todo dia, cada vez mais e mais. Perfeito. Você tocou num assunto, né, gente? Vamos juntar, linkar um assunto ao outro, né? Se você falou de crianças com autismo, né? São crianças que, em alguns casos, né, ela tem uma percepção diferenciada da realidade, né? Então, eles não têm uma criança, um menor autista, um menor de 14 anos autista, ele não tem a mesma capacidade de discernimento, em alguns casos, né, claro, que uma criança típica, né? Em casos de abuso de crianças com essa necessidade especial. É aquilo que a gente já que a gente está falando de orientação de pais dentro de casa. Como que os pais podem perceber que está acontecendo alguma coisa? Orientando seus filhos. Orientando, mas no caso a criança é não verbal, por exemplo. Como que o pai pode perceber que está acontecendo uma situação de abuso? A criança mostra sinais, ela dá sinais. E as clínicas, a equipe técnica que atende essa criança, eles são muito atentos. Sim, mas muitas crianças, muitos pais não têm condições de levar. Mas as clínicas não são só particulares. Eu sei, sim, eu sei. Disponibiliza. Sim, mas eu estou tentando uma vaga para o meu filho no Cacita já tem alguns meses e ainda não consegui. Está na fila de espera? Estou na fila de espera. Tá? Eu tenho um filho também com transtorno do espectro autista, de nível de suporte 1, né? E a gente está aguardando também. Ou seja, não é todo mundo que está lá, não é todo mundo que tem acesso ao profissional logo de cara, né? Então eu estou falando dentro do âmbito familiar, não no âmbito profissional, dentro do âmbito familiar. Como que o pai e a mãe podem identificar abusos? Quando a gente não só para crianças autistas, né? Mas para a infância em geral. Quando a gente fala de criança não verbal, a gente precisa falar que essa criança, ela não é uma criança que ela é disfuncional, não. Ela é uma criança funcional. Ela vem até você, ela te dá a mão, ela te leva onde ela quer ir, se ela quer ir ao banheiro. Da maneira dela, ela se comunica. E a gente não pode subestimar essas crianças, achar que elas têm DI, deficiência intelectual. Não. Muitas dessas crianças, eu costumo dizer que tem o Android e tem o iPhone. O relógio do autismo gira para uma direção e da outra criança sem o autismo para outra direção. Então, esse mundo não foi criado para a criança autista. Ela tem que se adaptar nesse mundo, porque existem muitos estímulos sensoriais. E você imagina, do caminho da sua casa até uma clínica, a criança recebe vários estímulos. É som, é buzina, é cores, porque isso tudo, as crianças têm as suas sensibilidades únicas, que são, muitas das vezes, parece ser imperceptível. Mas a gente, no dia a dia, no atendimento, a gente consegue observar, e por isso a importância do trabalho. Você está fugindo um pouquinho da pergunta que eu te fiz. Não, eu vou nela. Você está se posicionando como profissional
Então, mas eu vou nela. Eu estou perguntando a questão familiar. Como que o familiar pode... É aí que eu quero te chegar lá. Esse familiar, ele conhece o seu filho. Ele sabe como é o seu filho. Porque quando esse familiar leva o seu filho para o médico, investiga, porque quando você, o start ali, o que meu filho ele é diferente. Meu filho está com um comportamento assim, comportamento que eu estou observando. Você procura o médico. Você procura o médico não com a intenção de seu filho ser laudado, mas com a intenção de descobrir que tipo de comportamento o seu filho está expressando. E aí começa a passar pelas avaliações. Aí vem a avaliação. Mas você, pai, você conhece o seu filho melhor que qualquer um. Você sabe o que você vai conversar com seu filho, o que ele vai entender ou não. Seu filho te entende perfeitamente. O seu filho no dia a dia, tanto que o melhor mediador é o pai e a mãe dentro de casa. Correto. Né? Gente, a gente está chegando ao nosso final, né? Mas antes eu preciso de falar dos nossos patrocinadores. Né? O Pode Mais Podcast, ele é patrocinado pela Oficina da Massa, né? A melhor pizza da região. Tava boa a pizza, gente? Maravilhosa. Boa, né? E também pela Drogaria Saúde Farma, que é a entrega mais rápida da região. Quero agradecer ao Matheus e ao Eduardo do todo aí pelo apoio de sempre aí que eles dão ao nosso programa, pelo patrocínio. Né? Gente, para encerrar, né? Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes, especialmente pais, educadores e jovens, sobre os direitos das crianças e adolescentes? Né? Vamos começar primeiro com a Cíntia, depois com a Maria Céu. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui, que é o seguinte, para os pais, para os adolescentes, principalmente, né? A gente que já é da área tem acesso. Tenham acesso ao ECA, conheçam os seus direitos. Você não precisa comprar um ECA, você entra no site do Senado Federal e você pode baixar lá em PDF, deixar no seu celular. Leia seu ECA, descubra quais são os seus direitos, os seus deveres enquanto cidadão, que é muito importante isso. E não só conhecer dos direitos, mas principalmente dos deveres, que é o dever de educar, o dever de estar socializando o seu filho, para que ele possa conviver socialmente, garantindo os seus direitos e conhecendo os seus direitos, porque só conhecendo que você vai conseguir colocar em prática. E a orientação sempre, educar dentro de casa. Dentro de casa, educação máxima dentro de casa. Não adianta. O pilar da educação, ela é dentro de casa. Tá certo, gente. Olha, quero agradecer muito a presença de vocês, tá? Foi uma conversa necessária, né? Apesar de em alguns momentos a gente ter apertado um pouquinho, ter discordado, mas é um debate necessário. Com certeza. Tá joia? Então, mais uma vez, Cíntia, Maria Selma, obrigado pela parceria de sempre de vocês, tá? E para vocês que estão assistindo a gente até agora aí, quero agradecer a audiência, né? Pedir que se inscrevam no canal Pode Mais Podcast no YouTube, né? Acione o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que acontece em Itaperuna, na região, no Brasil também, né? Deixem o seu like, que é muito importante para o algoritmo do YouTube saber que é um conteúdo de relevância, que o pessoal está gostando, e compartilhem com os amigos, com o pai, com a mãe, com o gato, galinha, papagaio, para todo mundo ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá joia? Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigada.